E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Lucide, ilustrador e fundador da escola de desenho Estúdio Lucide, e tô aqui para nossa última aula sobre mangá. A gente já teve uma aula sobre a história do mangá, como ele surgiu, depois uma segunda aula sobre Osamu Tezuka, e nessa terceira aula a gente vai falar sobre o mangá atualmente, tá? Como ele se encontra e é inserido na sociedade, tá? Então eu sugiro que vocês assistam as duas primeiras aulas, tá? Para saber se contextualizar melhor. E vamos agora para já partir para o início dos anos 2000, já que na primeira aula eu falei até o boom dos mangás no Japão nos anos 90. Bom, é o seguinte, nos anos 90 a gente teve uma popularização maior do que nunca no Japão, encabeçada muito por Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Rurouni Kenshin, alguns mangás que se popularizaram muito dentro do Japão, que se transformaram em grandes produtos comerciais de exportação. Então começou a ser muito traduzido em diversas línguas. Dragon Ball foi traduzido assim em dezenas de línguas, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa antes de vir para o Brasil no começo dos anos 2000, mas nós já tínhamos nos anos 90 as animações japonesas, né? Também falei na segunda aula sobre o surgimento do anime. Bom, o que acontece de mais uma grande explosão da popularização do mangá no começo dos anos 2000 é a popularização da internet. No começo dos anos 2000 as pessoas começaram a ter mais acesso à internet, sendo pelo PC em casa ou indo numa lan house. Hoje em dia eu acho que o pessoal nem sabe o que é isso, mas nas lan houses, por exemplo, quem não tinha um computador em casa, era muito caro no começo dos anos 2000, a pessoa pagava por hora para acessar computadores e ver notícias e jogar uns joguinhos tal nas lan houses. E essa cultura japonesa dos quadrinhos começou a se popularizar no mundo inteiro, e a internet é um meio de propagação em massa absurdo. Então aquela cultura começou a se espalhar mais ainda mundo afora. Nós começamos aqui a ler mangás publicados pela Conrad, começo dos anos 2000. Eles começaram ali com Dragon Ball, com Cavaleiros do Zodíaco, com Slandunk, com Vagabond, vários mangás que eram um produto meio assim esquisito, não só pro Brasil, mas pro todo o povo ocidental. Porque muita gente ainda me pergunta até hoje por que o mangá é de trás pra frente, o mangá impresso. E não é que ele é de trás pra frente, é que o Japão tem uma leitura oriental que vai tem um sentido diferente da nossa. Enquanto a gente lê da esquerda para a direita, eles leem da direita para a esquerda. Então as revistas deles começam de trás para frente em relação às nossas, né? Então não é um mangá, toda revista, jornal, qualquer coisa impressa no Japão, a leitura é da direita para a esquerda. Então começou a vir aquele produto para o Brasil, para o resto do mundo. As pessoas de uma certa forma estranharam, começaram a se habituar. Ainda tinham, ou nem sei se hoje em dia tem ainda, mas antigamente você abria o que era para ser a primeira página pra gente, e era a última pro mangá, pro japonês. Então tinha um aviso lá: você está começando pelo lado errado. Ele ensinava você a ler. Então a pessoa voltava e lia da maneira certa. Hoje a molecada já cresce sabendo o que é um mangá. Às vezes ele pega um quadrinho ocidental e vai ler de trás pra frente achando que é um mangá, né? Então essa cultura ficou tão intrínseca, essa cultura pop, que a pessoa que tem o hábito de consumir mangás, quadrinhos e tal, ela já sabe, é automático para ela, né? Então a gente já absorveu um pouco da cultura japonesa. Eu falei no segundo vídeo, por exemplo, sobre o Osamu Tezuka, como o Japão deve muito a essa popularização do mangá, ao próprio Osamu Tezuka, porque nós conhecemos muito mais da cultura deles hoje por causa disso. E não é só isso. O mangá, esse boom do mangá nos anos 90, influenciou graficamente todo produto popular, todo produto de entretenimento no Japão.
Então os games, obviamente, os jogos lá naquela época de Nintendinho, de Master System, depois Super Nintendo, Mega Drive, depois o 64, aí veio o PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast. Todos os jogos, e essas empresas, a Sega, a Nintendo, a Sony, são japonesas, os jogos já vinham, jogos inspirados no mangá, inspirados nos animes, vinham, se o jogo era original, a arte tinha a ver com o mangá, então a gente começou a consumir visualmente o mangá, não só em quadrinhos. Tem gente que nunca leu um mangá na vida, até hoje, mas sabe o que é, já assistiu, por exemplo, os animes que fazem muito sucesso hoje em dia. Um Boku no Hero, por exemplo. Um Shingeki no Kyojin, né? Que é o primeiro que eu falei, é o My Hero Academy em inglês. O segundo que eu falei, o Attack on Titan. Muita gente assiste esses animes, mas não sabe nem que existe o mangá, ou nunca leram o mangá. E existe, né? Surgiu antes. Surgiu o primeiro mangá. Depois o mangá se popularizou e deu frutos a uma série de outros produtos baseados nele. Então, do mangá sai boneco, sai joguinho virtual, jogo de celular, jogo de console, jogo de PC, sai animação, série, filme. Então, o mangá, ele começou a se popularizar muito, a ser consumido. Aqui no início dos anos 2000, final da década de 90, tinha um boom de Pokémon no Brasil. A gente tinha... muita gente que tá assistindo esse vídeo agora não viveu essa época, mas veio primeiro o anime. O Pokémon é um pouco diferente, tá, gente? O desenho, o estilo de Pokémon é um estilo de mangá, mas ele surgiu como videogame primeiramente, tá? Então é uma exceção, digamos assim. Ele não saiu como história em quadrinho para depois virar game, para depois virar anime. Ele saiu como videogame, né? No Game Boy da Nintendo. Aí foi uma febre no Japão, começou a ser uma febre no mundo todo. Aí ele se transformou, aí sim, criaram mangás inspirados na história do jogo e criou-se o anime. O anime é o produto até hoje mais fácil de ser vendido. A pessoa só senta, assiste e absorve aquela informação. Ela não precisa comprar o mangá, ela não precisa comprar o jogo. O jogo é pior ainda, né? Porque você não pode comprar só o jogo, você tem que comprar o console. Então, vai um investimento para você ter conhecimento sobre aquilo. O anime, não que eu ache certo isso, tá, gente? Mas a pirataria ajudou a popularizar o anime. Todo mundo assiste no YouTube, assiste em sites piratas de anime, o anime legendado. Sai no Japão, amanhã já traduziram e já tá aqui. Ou no mesmo dia, já tá aqui no Brasil. Então, esse produto é pirata, ele não foi licenciado, ele não foi comprado por uma produtora e depois vendido para uma emissora, para uma rede de stream. Eu vou falar das redes de stream também daqui a pouco. Esse produto, ele foi pirateado, ele é pego ilegalmente lá da emissora de TV que ele passa, alguém traduziu, jogou na internet e pronto. Todo mundo tem acesso àquilo lá. Só que essa pirataria ajudou a popularizar o negócio. Bom, voltando ao início dos anos 2000 que eu falei, surgiu o Pokémon. No Brasil, no final dos anos 90, tinha tudo que você imaginar de Pokémon. Hoje, você pode pensar numa coisa aí. Por exemplo, você pensa num LoL, você pensa em Fortnite, você pensa num jogo que é muito popular, que todo mundo conhece. Eu falei o nome aqui, vocês conhecem. Ou a pessoa tá, sei lá, hibernando, não faz parte do planeta Terra, ou eu tenho certeza que você que tá assistindo aí conhece esses produtos que eu falei. Você conhece o que é LoL, o League of Legends? Você pode não ter jogado, mas você sabe o que é. Sabe o que é Fortnite? Você pode não ter jogado, mas você sabe o que é. Mesmo esses produtos, Minecraft, que é popular, hoje você não tem 1% de produtos que tinham no fim da década de 90, no começo dos anos 2000, que tinha de Pokémon. Naquela época, o anime veio pro Brasil, imediatamente toda a marca começou a licenciar Pokémon. Então você tinha bolacha, vinha coisa de Pokémon, a embalagem, vinha Tazo, né? Não sei nem se vocês sabem o que é Tazo, mas vocês procuram aí no Google qualquer coisa. Comprava qualquer salgadinho, vinha Pokémon na embalagem do salgadinho, vinha uma cartinha de Pokémon no salgadinho. Tinha o card game, né, o jogo de carta popular de Pokémon. Tinha os filmes de Pokémon no cinema. O cinema lotava. Hoje os filmes de anime não saem mais do cinema porque vai pouca gente assistir. Os filmes de anime saem nos streams. Agora saía no cinema. E quando você comprava um ingresso do cinema, você ganhava um brinde. Eu lembro até hoje, o Pokémon de 1999, Pokémon o filme do Mewtwo, e depois o Pokémon filme 2000,
o filme do Lugia, eu era pequeno, eu tinha 9, 10 anos. Eu ia no cinema, você comprava o ingresso, você ganhava uma carta Pokémon. Era colecionável. Quem tem isso até hoje tá valendo uma nota. Essa indústria se popularizou. Uma coisa que era vista como uma bobagemzinha de criança, hoje é um produto de colecionador e vale muito dinheiro. Você vê como essa cultura ela se modernizou. Ela hoje em dia ela é uma indústria mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas trabalhando nisso, muita gente ganhando dinheiro nisso, muitos artistas que não teriam oportunidade nenhuma estão tendo hoje, sabe? Muitos estúdios abrindo, muita produtora comprando. Então é uma indústria. E tudo isso foi se popularizando com as ideias que os japoneses tinham. Então vamos lá, citar Pokémon de novo. Era um joguinho tipo RPG, pra quem não conhece o que é RPG, né? Era um RPG onde você batalhava com um monstrinho contra outro monstrinho. Aí tem tipos de monstrinho, então tem de água, de fogo, de terra, psíquico, tal, voador, lutador. E você batalhava e aí ele tinha fraqueza e tinha vantagem contra outro. Então se você colocasse o seu monstrinho pra batalhar contra um, ele tomava o dobro de dano, contra o outro ele dava o dobro de dano. Então é um produto que rapidamente ele é diferente, não tinha em lugar nenhum do mundo, ele se popularizou. É uma ideia, as pessoas começaram a ter ideias e vender essas ideias. Então, num mundo antigo, onde essas coisas não eram vistas como essenciais, como fundamentais, ninguém gastava dinheiro com isso, hoje nós temos tudo que é produto sendo vendido, jogos, bonecos, camisetas, né, linhas de roupa, nem só camiseta. Nossa, quantas coisas vocês já viram aí? Boné, tênis, licenciado de coisas famosas, né? A gente pode falar hoje de videogames, né? Quem nunca viu aí uma camiseta da PlayStation, uma camiseta com o escudo do Capitão América, uma camiseta que... Esse boom do entretenimento, da arte pop em geral, se deve muito ao mangá. O Japão popularizou isso daí. O Japão fez com que esse tipo de produto, esse tipo de serviço fosse fundamental, essencial para a vida de muita gente hoje em dia. Tem gente que não consome nada disso, mas tem pessoas que usam as coisas como uma válvula de escape. A sociedade, o trabalho, a nossa vida... Ainda mais agora que eu tô gravando na pandemia pra vocês, a gente sabe como é difícil já a realidade. Então, esse tipo de arte, esse entretenimento, distrai a gente, conforta a gente, nos ajuda também a escapar um pouco só da realidade, né? Então, é uma coisa muito boa. E são histórias inspiradoras, assim como Osamu Tezuka, ele começou tudo isso pra levantar a moral do povo japonês pós Segunda Guerra Mundial. Então, muitas obras... Jogos de videogame e tal, nos ajudam sim emocionalmente. Histórias edificantes, histórias bacanas, né? E aí, toda uma indústria de games, de quadrinhos, de séries, no YouTube, pessoas que falam sobre isso, acabou se criando, né? Então, é um mercado que começou no Japão, que foi evoluído, desenvolvido principalmente pelo Osamu Tezuka e por outras pessoas super importantes, e vem sendo consumido até hoje. Mais um exemplo que eu tenho para dar, por exemplo, hoje em dia tem eventos. No início dos anos 2000 era muito mais comum evento só de anime. Nossa, eu ia para São Paulo pro Anime Friends, por exemplo, que era o maior evento de anime da América Latina, um dos maiores do mundo. Você só via mangá. Era barraquinha de produto de mangá, era exibição de animes inéditos, era uma overdose de mangá. Hoje, esses eventos evoluíram, porque como eu disse, a cultura pop mundial evoluiu. Não depende, obviamente, só do mangá, apesar de que o mangá é uma fatia das mais importantes do mundo. Então hoje, por exemplo, você tem uma Comic Con em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades do Brasil, que não falam só de mangá. Tem sim a sua parte do mangá, mas fala de videogame, fala de quadrinhos em geral, americano, brasileiro, tal, valorizando até muitos artistas nacionais, fala de videogames, fala de séries, tal. Grandes empresas estão lá. Falando sobre essas grandes empresas, por exemplo, você tem um investimento gigantesco de grandes redes de stream investindo em mangá. Antigamente, onde que passava o anime? Na TV. Hoje, você tem animes que não passam mais na TV. Elas são exclusivas da Netflix, exclusivas da Amazon Prime, exclusivas da Disney Plus, da Crunchyroll. A Crunchyroll é uma plataforma de stream só de anime. A pessoa paga lá
seus 10, 15, 20 reais, não sei quanto por mês, para ter acesso a um monte de vídeos on demand, né? A hora que ele quiser, pelo celular, no computador, tal. Então, essa indústria pop, né, de entretenimento pop, foi criada, desenvolvida no Japão e consumida no mundo todo. O Brasil também hoje já tem uma pequena parcela ainda. Eu sei ainda o sofrimento que é ser um artista pop no Brasil. Você querer fazer desenhos de mangá, de super-herói, de cartoon, ainda é difícil aqui, mas você consegue hoje, por meio das redes sociais, propagar a sua arte pro mundo todo, né? Não só pro Brasil. Você coloca lá no Instagram da vida, hashtags aí, que pessoas em outro lugar do mundo vão ver seu desenho. Você pode estar trabalhando para fora, você pode estar fazendo seu desenho na sua casa, aqui no Brasil mesmo, para grandes empresas do mundo, para Disney, para Pixar, né? Muitos artistas brasileiros trabalham nessas grandes empresas. Então, é um mercado super importante, que acaba influenciando e ajudando muita gente. Inclusive, eu devo muito ao mangá. Um dos fatos de eu estar gravando essa série aqui de aulas falando sobre o mangá é justamente porque a minha carreira, a minha vida profissional se deve muito ao mangá. Eu comecei a desenhar por conta de ler mangás no início dos anos 2000 e depois eu montei uma escola de desenho, né, o Estúdio Lucide, e 90% inicialmente dos meus alunos eram alunos de mangá. Então você vê como a arte, ela atravessa, ela quebra fronteiras, né, barreiras. Uma coisa que é criada lá no Japão, foi criada lá no Japão, uma coisa que pode ser vista como bobagem para muitos, é a minha principal fonte de renda aqui no Brasil. É uma coisa que eu dei emprego para muita gente, tive muitos professores no estúdio que davam aula de mangá. Então é uma coisa impressionante e muito importante essa história do mangá. Bom, eu vou encerrar por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, as redes do estúdio também, para vocês procurarem lá. Vai ter outras séries de aulas assim, teóricas como essa, tá? Podem procurar nas redes sociais, @Estúdio Lucide no Instagram. Vocês acham também o Estúdio Lucide no Facebook, todas as nossas novidades. E para quem tá vendo aqui no YouTube já sabe, pode deixar seu comentário aí, deixa o joinha, compartilha com os amigos, né? Se gostou. E pode deixar nos comentários aqui também algumas perguntas que eu vou tentar responder todas. E para quem não tá vendo no YouTube, né? Tem muita gente aqui que tá assistindo essas aulas em algumas escolas de São Carlos. Para isso eu estou fazendo essas aulas também. Elas vão ser reproduzidas em algumas escolas para alguns alunos. Se você está assistindo de outra maneira, que não seja pelo YouTube, saiba que o Estúdio Lucide tem um canal no YouTube com alguns vídeos lá. A gente faz lives de vez em quando, né? Nessa pandemia também a gente tem aproveitado muito esse espaço do YouTube para fazer esse tipo de coisa. Então você bota lá Estúdio Lucide no YouTube que você vai encontrar esse e outros conteúdos também. E as minhas redes sociais pessoais é o @Felipe Lucide. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me procura, deixa sua dúvida lá. E obrigado por ter acompanhado até aqui. Até mais.